Saudações, Megane fãs! Você está ouvindo Megane Kixi e as perguntas que responderemos hoje são: o que é a psicologia? Do que se trata esta ciência? Existe uma psicologia única? Embora o ser humano seja o objeto de estudo da psicologia, ele também é estudado por outras ciências, como a antropologia. Sendo assim, o que diferencia a psicologia das outras ciências humanas? O meu nome é Andrea, sou estudante de psicologia e dou-lhe as boas-vindas a este programa. O meu primeiro contato com a psicologia foi através do adestramento animal. Eu fui adestradora de cães por 10 anos e quando entrei nesse mundo, eu não fazia ideia de que estava começando a estudar psicologia. Quando digo às pessoas que mudei de área de adestramento para a psicologia, elas geralmente se surpreendem e comentam que minha mudança foi radical. Mas na verdade não foi, porque os fundamentos do adestramento canino são os mesmos que os da psicologia. Em breve você vai entender melhor o que eu quero dizer. De forma compacta e simplificada, disse que existem 3 grandes forças na psicologia: a psicologia comportamental, a psicologia profunda, a psicologia humanista. Cada uma delas tem uma interpretação distinta de qual deve ser o objeto de estudo da psicologia. O primeiro grupo, formado pelos comportamentalistas, defende que o objeto é o comportamento, pois este é facilmente observável, mensurável, controlável e calculável. Os comportamentalistas adotam uma abordagem altamente científica, o que se reflete em suas raízes, que também o são, já que essa vertente da psicologia surgiu da medicina fisiológica, que estudava os reflexos em animais e seres humanos. O segundo grupo, formado por psicanalistas, psicólogos analíticos e outros, defende que o objeto de estudo da psicologia deve ser o inconsciente. Este grupo dialoga profundamente com a filosofia, refletindo e buscando o entendimento humano nos confins mais profundos da mente, mergulhando no inconsciente e revelando nossas ideias simbólicas mais primitivas. Finalmente, o terceiro grande grupo, formado pelos psicólogos humanistas, traz novas ideias e perspectivas provenientes das ciências humanas para ajudar o ser humano. Este grupo se diferencia dos anteriores por levar em consideração elementos como a influência da sociedade no indivíduo, questões da consciência e crises existenciais. Eles também dialogam com conhecimentos filosóficos para aliviar o sofrimento humano. Seu objeto de estudo é um pouco mais difícil de definir por ser mais abrangente. Entretanto, seus psicólogos focam em temas como a consciência, o ser, a saúde mental e o indivíduo inserido na sociedade, explorando como um influencia o outro e vice-versa. Portanto, observe que, dentro da psicologia, existem diferentes linhas e abordagens, pensamentos e métodos. Nem todos os psicólogos compartilham das mesmas ideias, o que gera até inimizades, como ocorre tradicionalmente entre comportamentalistas e psicanalistas, devido à alta divergência dos métodos utilizados. Voltando ao início, eu disse que meu primeiro contato com a psicologia foi através do adestramento canino, no qual trabalhei e estudei por 10 anos. Das 3 grandes forças da psicologia, apenas uma delas é a mais aplicável ao mundo animal. Você já deve estar imaginando que estou falando da psicologia comportamental. O adestramento canino só existe graças à ciência do comportamento. Os bons adestradores sabem disso e se aperfeiçoam estudando-a até se tornarem comportamentalistas. E
todos os comportamentalistas, tanto os que trabalham com humanos quanto com animais, sabem que as leis do comportamento são universais, aplicando-se igualmente a humanos e animais. Não existe diferença, assim como os cientistas comportamentais vêm demonstrando ao longo dos anos. Um exemplo disso é o experimento do pequeno Albert, conduzido por Watson em 1920, numa época em que existia o mito de que a ciência do comportamento era aplicável apenas a animais. O resultado desse experimento foi que o pequeno Albert desenvolveu um medo generalizado da cor branca, provocado pela associação de objetos e animais brancos com um barulho estridente, cuja função era ativar a reação do medo. No final do experimento, a apresentação do barulho estridente já não era mais necessária. A generalização do medo no bebê Albert foi tão forte que ele também passou a temer os próprios pesquisadores que utilizavam jalecos brancos. Watson demonstrou e reforçou que nós, seres humanos, aprendemos da mesma maneira que os outros animais, através de condicionamentos. Também é importante ressaltar que os comportamentalistas vêm defendendo esta ideia de igualdade entre animais e humanos desde o início. Ivan Pavlov, médico fisiologista e vencedor do Prêmio Nobel em 1904, considerado o pai desta abordagem, utiliza em seu livro Reflexos Condicionados exemplos e experimentos com animais para nos permitir entender como ocorre o aprendizado e a manifestação de diferentes reflexos, resultando no entendimento do comportamento e da fisiologia humana. No meu caso, devido aos meus estudos e experiência na área comportamental por 10 anos, considero que esta é a minha abordagem principal de especialização. Entretanto, com o passar dos anos, comecei a me interessar mais por questões exclusivamente humanas. Primeiro, decidi cursar a graduação tecnológica em gestão de RH. Depois, cursei várias pós-graduações lato sensu, entre elas 2 na área comportamental. Posteriormente, comecei a explorar outras áreas, apaixonando-me pela psicologia social e existencialista. E, finalmente, decidi cursar a graduação de bacharelado em psicologia na Uninasal. Por muitos anos, tive uma visão radicalmente comportamentalista da realidade, isenta de emoção e altamente objetiva. Acreditava que isso era o mais correto para ajudar outros seres. Contudo, limitações surgiram que me fizeram refletir. A terapia comportamental não era suficiente para me ajudar nas minhas questões. Então, comecei a estudar outras abordagens, outras psicologias, e um novo mundo se abriu para mim, que me fez entender o ser humano de maneira mais integrada entre as diferentes psicologias. Como você pode perceber, dentro da psicologia existem diferentes abordagens com diversos objetos de estudo. Além das 3 mencionadas anteriormente, podemos citar outras, como o estruturalismo, que estuda os fenômenos psicológicos da mente, para identificar os componentes básicos da consciência e como esses elementos se combinam para formar experiências mais complexas. Há também a psicologia analítica de Jung,
que, embora faça parte da força da psicologia profunda, não é a mesma coisa que psicanálise, já que Jung rompeu com essa abordagem para estudar os conceitos e ideias compartilhados pelo inconsciente coletivo, como os arquétipos e a formação da personalidade individual. Outras abordagens incluem a Gestalt, o funcionalismo, o cognitivismo, a psicologia social, entre outras. Nem sempre essas abordagens pertencem a uma das três principais forças. Elas podem formar uma abordagem completamente nova. A diversidade de abordagens e objetos de estudo ocorre porque a psicologia é uma ciência recente que se separou da filosofia em 1879, pelo médico, filósofo e psicólogo Wilhelm Wundt, fundador do estruturalismo. A psicologia, de forma abrangente, é uma ciência que trata sobre o ser humano, abordando seus processos mentais, comportamento, personalidade e saúde mental. De acordo com cada abordagem, o objeto de estudo muda, pois não existe um consenso sobre qual objeto de estudo é o mais importante. Na minha humilde opinião, a complexidade do ser humano não permite ter um único objeto de estudo, de forma que cada abordagem psicológica nos permite entender diferentes aspectos do ser humano. Como consequência, não existe uma psicologia única, mas psicologias no plural, fazendo referência ao termo popularizado pelo livro da doutora Anna Bock, com o mesmo título, Psicologias. Mas também existe o termo ciências psicológicas, como uma referência aos diversos objetos de estudo que esta ciência pode ter. Espero que tenha gostado do podcast de hoje. Visite meu perfil na rede social jornalística Medium para ter acesso ao texto deste podcast e outras informações. Até a próxima!